Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com José Oliver, o Head de Inovação do São Paulo Futebol Clube. Prazer te ter aqui, Um José prazer, Oliver. Estevão. Posso te chamar de José, Zé? Como é que o pessoal te chama? Oliver? Acabou ficando Oliver. Oliver. Tem muito José Tá, já no futebol. muito José. É. Então, o Oliver trabalha com inovação há um bom tempo, né? Vai nos mostrar um pouco do que é inovação também no futebol, né? Exato. Vamos mostrar que inovar no futebol não é fazer gol de carretilha, nem nada disso, né? Sim, Aliás, sim. porque não é nem inovação isso, né? Sim. Muito tempo Já é antigo. Já é antigo, né? Mas, cara, obrigado pela sua presença aqui. Um prazer enorme ter você com a gente, falar de vários assuntos interessantes, tecnologia e inovação. Eu que agradeço o convite. Muito bom, cara. Vamos lá. O objetivo do programa é mostrar, né, técnica e também soft skill e hard skill, né? O que é, mostrar Sim. um pouco o que é inovação, como que e um pouco da sua carreira também. Então começa contando um pouco, do que você fez até hoje, como é que você chegou nesse cargo e quais são as suas atividades aí. Boa. Não, primeiro, obrigado pela oportunidade, o convite. É sempre interessante estar mostrando um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo no esporte e inovação em geral. Minha carreira, cara, ela começa na área da saúde. Comecei fazendo um curso na área da saúde, vi que aquilo não era minha praia, e eu precisei entrar em algo que pudesse ser um pouco mais generalista, que eu pudesse me dedicar de forma mais horizontal, e me encontrei depois na tecnologia, né? Uhum. Fiz uma formação em tecnologia, e desde então eu venho trabalhando com buildagem de startup, modelagem de negócios. Passei por parques tecnológicos, incubadores, então vivenciei muito essa transição entre a academia e o mercado de trabalho, né? Com muitos pesquisadores entrando ali nesse mundo, tentando criar novos negócios, fazendo a transição de uma pesquisa para um negócio. Então, meu mundo começou ali na inovação, entendendo porque a pesquisa é inovação, né? A academia ela é inovação. E fazendo essa transição, comecei a entrar nas corporações, passei por algumas corporações, Serasa, Experian, Santander também, trabalhei um tempo ali na parte de banking. E por último, antes de entrar no futebol, na C&A ali no varejo, sempre tocando transformação digital, transformação na parte de inovação de produto também, modos de fazer as coisas de uma forma diferente. E acabei caindo no futebol. Né? O futebol, eu digo assim, que eu peguei toda a minha caixinha de ferramentas ali da inovação, porque a inovação é isso, você tem um método, você tem as suas ferramentas, eu peguei essa caixa de ferramentas, joguei tudo fora e tô reconstruindo cada vez mais com o futebol, porque é outro cenário, é outra indústria, é outro jeito de fazer negócio, mas eu diria que é onde a oportunidade está muito maior. A gente tem possibilidades enormes ali de fazer coisas incríveis com o cenário. Você falou, né, de jogar tudo fora e repensar, né? É interessante isso, fazer isso ao longo da vida algumas vezes, né? De falar, putz, o que eu sei fazer bem? Eu sei fazer, no meu caso, eu faço muito bem turnaround, faço isso há 15 anos. Putz, talvez, será que daqui a algum tempo eu não jogo tudo isso aí fora e comece numa outra área totalmente diferente? Exato. Mas que eu vou usar as ferramentas que eu fui acumulando, né, ao longo do tempo, né? Não, Interessante. Aprendizado acumulado, né? A conta, ela se paga em algum momento com o aprendizado acumulado. Sim. No tempo, você vai desenvolvendo habilidades que em algum momento, naquele cenário, você vai precisar. E eu diria que hoje, em futebol, eu estou desenvolvendo habilidades que eu não tinha, principalmente relacionada a soft skills, né? Eu diria que é um cenário árduo ali da gente trabalhar, mas muito recompensador também, cara. Então, tem muitas oportunidades. Como é que... Então, conta um pouco assim, conta pra gente. Você passou pela C&A, pela Serasa, o que você fez nessas empresas? E eu vi que você também fez várias startups, participou de várias startups, a Catum. Conta como é que funciona isso, cara. Primeiro, lá no Serasa, depois C&A, o que você fez legal lá? Eu entrei nesse mundo da tecnologia propriamente dita, né? Eu entendi que eu tinha um viés para criar negócios, para criar produtos, né? Dentro dessa transição entre a parte da academia e o mercado, vivenciando essa parte da pesquisa que eu comentei, eu entendi que eu conseguia fazer essa transição para produtificar um sistema, produtificar uma inteligência. E foi exatamente isso que eu fiz dentro da Serasa, por exemplo, que foi o meu primeiro lugar profissional de trabalho, assim, que veio por conta de portas abertas, por conta desses hackathons que eu participei. Uma coisa que eu coloquei na minha vida, eu preciso estar em contato na ponta com as novas tecnologias, com os novos modelos, e
é um ambiente ali pujante, eu diria. Porque, como que funciona isso? cara, o Hackathon, ele é uma maratona de programação. Né? De programação? Programação. Então, você monta um time com várias habilidades, uma pessoa de negócio, com um pouco viés mais de produto, pessoas de programação, tecnologia propriamente dita, e pessoas de marketing, design. E aí você monta esse time que é considerado um squad em qualquer tipo de negócio, né? Uhum. É um squad completo para poder transformar um produto. As empresas, elas jogam esses desafios. Então, vou até te dar o exemplo da Serasa. A Serasa, ela é um hub de tecnologia hoje em dia. E ela tem frente com vários outros negócios. E eu, para entrar na Serasa, eu participei de um hackathon que era um desafio da Claro. Tá. E aí nós desenvolvemos um produto dentro desse negócio que era uma dor muito latente tributária da Claro. Eles tentaram resolver isso, gastaram milhões de budget ali para tentar resolver, e é um produto que eles não tinham ainda, uma acabativa, não estava pronto. Eles, cara, pensaram, vamos tentar aqui num hackathon desse. E, estudantes, pessoas que estão em contato com esse tipo de tecnologia mais nova, conseguem pensar num formato diferente. Então ele apresenta um patrocinador, Isso. uma incumbente, uma empresa. Ela apresenta um desafio. Isso. E aí, quem quiser se inscreve para tentar resolver esse desafio. Exatamente. E aí você não sabe o desafio até no dia da abertura. Para ninguém chegar com nada pronto, legal, né? Então, quando a gente chega lá, eles apresentam esses desafios, mostram pra gente o... O que era esse desafio, né? Era um desafio tributário. A Claro, ela tem muitos ativos hoje e a logística tributária, a logística desses produtos, cada vez que ela dá entrada ou saída dentro de outro estado, ela paga tributos. Tá. E essa logística deles, muitas vezes, mandava uma antena para algum lugar e não fazia sentido essa antena ter ido para lá, ela voltava, pagou tributo 2 vezes, e isso não fazia sentido, então eles queriam melhorar um pouco desse processo de logística. E aí nós sentamos com o nosso time, todo o processo de ideação de produto, conversei muito com as pessoas da ponta ali, da própria instituição, da Claro na época, e desenvolvemos um produto em 48 horas. E ali, cara... 48 horas? Mas aí é virado, né? É virado, não dorme, é pauleira, a gente debruça em cima daquilo. Muita gente participa? Eram umas 150 pessoas. Caraca. 150 Grupo de 4 pessoas. Exato. Caramba. Então, e a gente pegou esse desafio, eu fazendo a modelagem, então eu faço muito a parte de pesquisa com o usuário e transformo isso num produto. O marketing trazendo, o pessoal de design trazendo ali a usabilidade do produto em si, e o pessoal de tecnologia colocando a mão na massa mesmo em código. Naquela época não tinha as facilidades de código que tem hoje em dia, inteligência artificial tão em alta, o próprio no-code, né, que é uma facilidade mais rápida de programação, então era o hard code ali mesmo, o pessoal em que linguagem? Codando, aí varia, cada né? Um na sua. Cada um na sua. A gente tinha o pessoal de Python, porque era o mais voltado para uma inteligência de dados, aí tinha o pessoal que ia pôr mesmo o back-end e o front-end em prática. Então é tudo times heterogêneos assim que mudam e compõem a estrutura. E esse desafio foi interessante, a gente acabou levando esse desafio, aí estudantes, né, na época uma premiação de R$10 mil para a equipe, e a gente entrou para dentro da Claro para poder transformar esse produto em prática, aquele MVP ali. Vocês foram contratados pela Claro? Isso, aí essa equipe virou uma espécie de uma empresa, a gente subcontratado da Claro para poder pôr esse produto em pé lá dentro. Fizemos um trabalho lá de 4 meses, fizemos a saída desse negócio lá dentro, e eu já estava em conversas para entrar na Serasa, porque o desafio era da Serasa, e também serve para a Serasa... Era a Serasa que fez o desafio? Exato. A Serasa utiliza esses tipos de eventos para fazer uma análise de talentos ali. Então, as empresas fazem ali um catado das pessoas que mais se destacam, e aí eu assumi uma posição depois na Serasa com o viés de criar novos canais digitais. A Serasa é muito forte na parceria B2B, né? Peer-to-peer mesmo, pessoas por pessoas nas instituições que eles têm pelo mercado. E eles precisavam trazer um produto para isso, pensar numa forma que eles pudessem impactar parcerias B2C. E eu entrei para criar um canal na Serasa chamado Clube do Revendedor. Tá. Que foi um canal onde, imagina que você pega todos os produtos da Serasa, que você tem possibilidade de parceria, era... Esse afiliado que é hoje em dia de produtos,
Era algo muito novo, não existia muito ainda na época, e a gente trouxe para dentro da corporação nesse canal, e foi estouro. E dentro de 2 anos de projeto, mais de 30 mil pessoas cadastradas, faturamento de 8 dígitos. Legal, Então, legal. foi bem interessante dentro do meu processo de colocar em prática um negócio, eu diria, empreender dentro do CNPJ de alguém. Como é que é? Não é, é o empreendedorismo dentro da empresa, né? É o empreendedorismo? Qual que é? Tem um nome, uma O nomenclatura? intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo. Exato. E para mim, foi muito um teste de entender, ter essa liberdade de trabalhar, de criar negócio, pensar com estratégia, porque a gente era uma BU muito conectada ali com a presidência, muito mirando no objetivo da companhia. Então, foi muito interessante essa experiência. Bem início de carreira ali mesmo. Mas legal, pô, já começar a carreira com um desafio desse, interessante. Exato. E aí você tombou pro Serasa. Aí você foi pro Serasa. Não, aí eu tombei para dentro do Serasa, né? Aí fiquei ali um período de 2 anos e meio dentro da instituição. Lá também inovação. Exato, nesse produto, né? Nesse produto de criação do canal. Exato. Eu estava dentro de uma BU específica ali para fazer esse ramificado dos produtos que a Serasa tinha de prateleira, mas não conseguia chegar na ponta, né? E distribuir bem. Então foi bem interessante. E aí foram 2 anos e meio lá, a sua equipe foi junto ou foi só você? Não. A equipe lá da acabou Claro indo para outros lugares. Lá na Claro foi todo mundo junto? Foi todo mundo junto. Legal. Foi bem interessante. E aí depois o que rolou assim? Como é que foi? Depois do Serasa? Serasa, depois eu... CIA ou não? Não, foi o Santander. Eu senti muita necessidade de voltar para a inovação. Eu já vinha desse mundo de inovação, né? Eu estava dentro de canais, dentro de tecnologia, em negócios, assim, time de vendas. Então, eu respondia pelo faturamento do meu canal. Então, eu entendi de fato como que era na ponta essa parte de vendas, e foi bem interessante para desenvolver essas habilidades. Mas eu sentia muito falta de voltar para a inovação. Tá. Porque o que eu gosto é de criar essas novas vendas, de criar esses novos produtos. Então, isso é muito latente em mim. E lá eu estava tocando o processo, né? Eu fiz a criação com a minha equipe, mas a gente tocou o processo de escalonamento, de growth mesmo desse canal. E eu queria voltar para esse ambiente de vamos pensar em novos produtos. E surgiu essa oportunidade no Santander, que é no Lab de inovação do Santander, que fica ali no próprio... no prédio do Santander, lá do centro, não é na Avenida Faria Lima. Então é interessante, lá no Farol Santander, que é outro ambiente, você conecta muito com a matriz, mas é um outro tipo de ambiente de inovação focado em trabalhar com startups. Legal. E foi muito interessante para entender como uma área suporte, né, ela pode ser estratégica, porque a área de inovação era muito estratégica dentro do Santander, e as BUs, as áreas demandavam da gente pensar em novos produtos, principalmente quando eles não tinham budget, né? Então, quem fazia um pouco de milagre ali para ir para o mercado e tentar trazer novos produtos, conectando com startups, sem muitas vezes ter esse budget inicial, esse custo inicial para poder tocar o projeto, né? Então, a gente conectava com startups, fazia o chamado scouting de startups, que é buscar startups no mercado que tem fit com as dores internas. Elas podem dar esse match com as oportunidades internas que as áreas têm. E aí, essas startups é um processo bem rígido de POC, né? A prova de conceito. E nessa prova de conceito, durante 2 a 3 meses, eles entregando o produto deles de uma forma que eles possam comprovar a eficácia para dentro da área, como prestação de serviço. Funcionando, a gente escalona para uma contratação. Aí você contratava o serviço da startup, não comprava a startup, contratava o serviço da startup. Ainda não tinha essa frente de fazer parte das ventures, né? Ainda não tinha. Tinha um projeto de intraempreendedorismo, onde a gente criava startups e novos negócios dentro de casa, e aí sim o Santander ficava com um equity ali daquele negócio. Mas era toda uma esteira diferente do que pegar um produto pronto. Era muito mais educacional, por pegar estudantes, pegar o ecossistema para poder tocar esse negócio e criar um negócio do zero com o suporte do Santander. E aí sim fazia parte do equity daquele negócio. Sabe que quando eu trabalhei na Atento, trabalhei com um M&A lá, né? E uma das teses era a aquisição de startups. Legal.
Então, tem um contact center lá, né? E aí eu tinha que comprar startups ou para reduzir custo ou para aumentar a receita, né? Sim. Melhorar o UX lá, né? E aí, a nossa tese lá era o quê? Poxa, você startup já vai ter acesso a 400 clientes potenciais, que são os clientes da Atento. Então eu vou te pagar talvez um valuation um pouco menor, Sim. mas a gente vai crescer juntos e eu vou multiplicar teu faturamento por 400. Uhum. Onde a gente barrou, né? Naquela época, né? 2018, a gente barrou no fit cultural, cara. Porque assim, o cara da startup estava focado em eficiência. Sim. Eu quero atender 500 ligações por minuto com um RPA, com bot, qualquer coisa. Uhum. E a área comercial da Atento queria vender butts and seats, né? Que era pessoas. Então eu cobro por PA, R$8.000 por mês por PA. A hora que eu ameaçava a remuneração do meu comercial ao colocar a startup, ele bloqueava o acesso à startup aos clientes, mantendo a empresa naquele ritmo antigo, né? Então imagina, a frustração de todo mundo, né? Do M&A, porque não teve, né, nenhum resultado, do cara da startup que vendeu mais barato, né? E dos acionistas. E para manter a remuneração. Só foi mudar quando a gente... só mudou, na verdade, quando a gente mudou a remuneração. Falei, cara, é uma imposição. Você tem que vender, você tem meta para vender o produto dessa startup. E começou a mudar. Porque senão eles não queriam mexer na remuneração deles aqui. Então essa foi uma das grandes barreiras que eu encontrei nessa época lá. Eu lembro que nessa época eu fiquei sócio de umas 29 startups, 30 startups, vai arredondando. E assim, eu viro mentor, você me dá 2% do equity. Exato. Cara, na minha experiência, as minhas nenhuma deu certo. Né? Ou porque a gente achava na época que app era startup, o app não é, né? Eu tenho um app, eu tenho uma empresa, né? Ou outro erro, né? Contratar, pagar dev que deu linha, por algum motivo, pegou um pedaço do sinal e não entregou. Eu tive muita dificuldade de mão de obra, né? Ou, cara, sócios que começam, porque começar uma startup e precisar contar com a remuneração para se manter em 6 meses, talvez não vire o negócio em 6 meses para começar a te pagar o teu salário. Né? Então os sócios tinham que sair e abandonar para voltar para uma carreira convencional, entendeu? Então essas foram as dificuldades que eu encontrei aí nessa minha época. Eu acho que assim, acredito que o fit cultural ele vai esbarrar em algum momento se a estratégia da tese, né, do processo da companhia, diria bem top-down mesmo, não estiver alinhada. Porque você só consegue trazer uma startup e ela quebrar uma barreira cultural que você já tem há anos dentro do seu negócio, se aquilo já está alinhado de forma top-down. Top-down, né? Exato. Então, se veio top-down, por exemplo, o teu comercial, ele não vai poder barrar a entrada dessa startup, porque eles vão somar. Em algum momento, esse faturamento, a meta é dos dois. Se você traz isso com uma estratégia em conjunto, você consegue lidar com essas adversidades da competição interna. Né? Porque a competição interna, um negócio pode sim matar o outro. Sim. Eu já vi BUs matando outras BUs, porque não tem esse alinhamento de direcionamento certo para onde o barco está indo, né, da companhia. Mas você vê que é uma ingenuidade, né? Porque, por exemplo, você vai morrer de qualquer jeito. Sim. É melhor que você dentro de casa, com quem está aqui, e a gente consiga se alinhar ainda, do que vir alguém de fora e ser disruptivo para a gente aqui dentro. E matar o mercado todo, o seu mercado todo. Exato. Né? Exatamente. E aí saindo, e lá no Santander, você tem alguns exemplos assim, que vocês fizeram lá de produto? Tem. O Santander é assim, cara, eles pegam os principais produtos e tentam melhorar para eles ficarem melhores ainda, né? Então, produto de crédito, como fazer, tem algumas coisas que eu não posso entrar em detalhes. Inovações incrementais, né? Inovações incrementais. Então, como você fazer uma melhor análise de crédito para ser mais assertivo para quem você disponibiliza crédito, esse era um dos produtos. Produtos de microcréditos também, como que você atinge ali uma população que ela vai precisar daquele microcrédito para um capital de giro rápido, principalmente pensando em MEI. Hoje o MEI ele é muito lesado pelos nossos processos de crédito, porque ele não tem comprovação financeira, ele não consegue ter um fluxo de caixa para poder ter acesso a crédito. Então, a gente analisava muitas startups que tinham esse processo, esse tipo de produto, aprendia com eles e começava a tentar trazer um pouco desses produtos para dentro por meio deles. Principalmente o white label, é o cara que vai rodar esse negócio, mas nós, como a máscara, fica do nosso lado. Né? O Santander que está ofertando, mas por trás tem uma outra empresa ali que está fazendo essa operação.
Então, esses são alguns dos exemplos. Tem alguns exemplos até mais interessantes de como eles entram na vida da pessoa para poder entender de fato, dentro de smartphone, Rastreável de consumo. Rastreável de consumo, para poder melhorar a sua qualificação como pessoa e poder ofertar um crédito mais específico. Então, cara, tem bastante tecnologia dentro disso e pode ter certeza que seus apps de banco hoje em dia têm esse tipo de tecnologia, eles sabem da tua vida. Onde você fica a maior parte do tempo, para saber mais ou menos onde você mora, tem uns negócios desses. Exato, exatamente. Interessante. E aí como é que foi? Santander, daí do Santander, como é que... Aí foi C&A. Eu entrei ali logo pandemia, fiz a transição para C&A. A C&A estava passando por um processo de transformação digital muito grande. Para você ter noção, a C&A até pandemia não existia e-commerce. Eles não tinham vendas digitais, né? Porque a tua galinha dos ovos de ouro é o físico, âncora, é a loja, né? Então você não precisa inovar tanto para criar um negócio desse jeito. E aí tiveram que tombar várias BUs para o digital, uma transformação digital. Uma transformação digital. E o vestuário, a moda, né? O setor de moda e vestuário, no Brasil ainda a transformação digital ainda está tardia, né? Ainda não tem, né? A experiência que tem nos Estados Unidos, por exemplo, acho que na época, no meio da pandemia, a informação que eu tinha era que 20% das vendas de moda nos Estados Unidos eram digitais. E no Brasil ainda era 2%, né? Então, não sei como é que está isso hoje. Você pega o fast fashion, né? Que é o que diz, tá quebrando, rompendo barreiras, né? Já rompeu mais, a Shein, essas outras marcas, às vezes romperam barreiras, trazendo isso para dentro do mercado. E essas marcas precisaram se modelar para poder entrar nesse mundo, né? Então, eles passaram por esse processo de transformação digital, mas tinha algumas pessoas que não estavam preparadas para isso dentro da companhia, que eram quem? As próprias produtoras, as mulheres de produto, e na sua maioridade, que fazem o produto, desenham a peça, fazem a compra disso lá na China, dessa matéria-prima, fazem todo o processo de logística para daqui tanto tempo estar dentro da loja. Então, elas precisavam se adequar, porque o processo de construção de um produto era mais ou menos 1 ano e meio. Você pensou, você pensou 1 ano e meio? Você pensou num desenho hoje, para daqui 1 ano e meio ela tá na loja. Em 6 meses já ninguém quer, 1 ano. Exatamente. Então, existe muita ciência em cima disso, delas tentarem antecipar tendências, saber o que o mercado está fazendo. E eu entrei para trabalhar um pouco mais esse lead time, né? De como que a gente sai de 1 ano e meio para algo que possa ser mais rápido, para poder estar logo na loja, para fazer igual a Shein faz, de que 1 semana eles constroem produto, já está disponível para você poder comprar. Então, a gente trabalhou esse, eu digo, tombamento ágil, né? Da agilidade. Aquilo que eu pegava de tecnologia, da agilidade, né? As metodologias Scrum, Kanban, e como a gente aplicar isso no dia a dia para essas pessoas de produto que faziam ali a construção de novas marcas. E aí a gente tombou 23 times dentro da C&A para trabalhar esse processo de agilidade. E, cara, não foi fácil, né? Imagino, porque você tem que falar para uma estilista que agora ela tem que trabalhar num formato de agilidade. Vamos ter que fazer daily, vamos ter que fazer weekly, vamos ter que fazer fechamento. Mas e o processo criativo? Onde é que fica? Exato. Eu preciso do meu tempo. Exatamente. Então, assim, nós tivemos alguns times que se adequaram rapidamente, e aí eles conseguiram testar isso rápido, e o lead time diminuiu absurdamente. A gente até pegou alguns times para fazer teste, chamado de Trend, por exemplo, que em uma semana sim o produto era pensado e ele estava na loja, mas com uma escala muito menor. Mas o principal processo foi pegar a grande parte dos times que eram históricos lá dentro, das grandes marcas da C&A, as grandes verticais, eu digo jeans, como é que lá top, eles vestuário. Eles não têm a marca C&A, ou eles têm marcas próprias? São marcas próprias dentro da própria C&A. Dentro da própria C&A. Exato. Tem marca de terceiro também? Ou não. Então não. Todas as marcas que estão na C&A são marcas próprias? Marcas próprias. Com fabricação a fabricação terceira, exato. Então, parte da fabricação é brasileira e parte da fabricação é fora. Esse 1 ano e meio de lead time, principalmente para essas fabricações de fora, que você tem que fazer o trâmite com a matéria-prima, ou produz lá, ou você traz a matéria-prima para cá e joga nos seus fornecedores brasileiros. Então,
O processo de transformação ele foi além da própria C&A. Né? As estilistas entraram nesse negócio, mas a gente tinha que bater lá no fornecedor. Toda tem que se adaptar, né? Exato. Bater lá no fornecedor e falar, cara, se antes a gente trabalhava com lead time de 3 meses, 4 meses, agora nós vamos ter que diminuir para 15 dias. Ah, mas eu não consigo te entregar isso. Tá bom, o que você consegue entregar? Porque parte da cadeia de suprimento que ele tinha, a gente poderia trabalhar de uma forma mais rápida. Então, foi uma adequação, né, para trabalhar em cima disso. Não foi fácil, mas os lugares que rodaram, a gente conseguiu ver o faturamento indo muito rápido, porque combinou com muitas coisas, né? Produto rápido pensando em tendência, disponibilização rápida no e-commerce, porque aí, a partir daí, a gente já tinha um e-commerce. Então, mais rápido na palma do cliente para ele poder ter acesso a esse produto. Então, foi assim, o escoamento desses processos, dessas peças que eram criadas de forma mais ágil, era absurdo. Era muito diferente das outras que tinham todo um processo de construção que era 1 ano e meio antes. E em quanto tempo vocês fizeram essa transformação? A média do lead time foi para 6 meses. 6 meses. 6 e em meses. quanto tempo vocês implementaram isso? Quanto tempo durou esse projeto? Não. Eu saí de lá e ainda estava rolando. Mas um ano e meio ali implementando todo esse processo de transformação. É que também é constante, né? Acho que não tem começo, meio e fim, né, não. cara? O negócio você tem que manter ali o tempo inteiro buscando eficiência, né? Sim. E assim, eles têm que estarem pensando como que o mercado está se adaptando. Então, cada vez que surge um negócio novo, tem que pelo menos fazer um teste daquilo dentro do seu ecossistema, porque, querendo ou não, o ecossistema de uma C&A da vida é muito maior do que o ecossistema de uma loja especificamente digital. Mas se a gente pega isso e traz para o nosso ecossistema, o poder de distribuição ele é muito maior. Sim. Né? Porque você consegue drivar ações na ponta de loja, lá na gôndola, e drivar ações na sua estratégia como um todo dentro do digital. Então, quando você linka as duas coisas, o poder é muito maior do que uma loja que é puramente digital. Né? Eu tenho um amigo meu que ele investiu numa startup que ela faz as vitrines de lojas e ela muda de uma forma ágil também, conforme demanda do cliente, o negócio dele. Cara, eu não entendi direito, mas assim, é tipo um fast vitrine. Certo. Né? Assim, é no varejo também. Sim. E é também esse conceito, cara. Assim, em uma semana ele tem que trocar a vitrine toda e a posição e tal, para atrair sempre o cliente para entrar na loja, né? Exatamente. Pensa comigo, o digital ele faz isso rapidamente. E como o digital é na hora ali, né? Como que você faz isso lá na loja? Você driva, por exemplo, visual merchandising. É uma operação. Para você mudar uma prateleira, o formato e pensar num VM que vai apresentar de forma diferente uma oferta, é uma operação, porque você tem que drivar em todas as suas cadeias de loja. Né? Esse negócio da inovação constante é interessante. É uma coisa que eu sempre falo, né? Imagina que tem um mercado de 200 peças ou 200 mil reais. Aí o mercado total é 200 mil reais. A minha empresa fatura 100, a sua empresa fatura 100. Então temos um mercado de 200, eu faturo 100 e você 100. Só que sua margem é 50% e a minha é 10%. Então você ganha 50% e eu ganho 10%. Beleza. Num cenário pandêmico ou qualquer outra crise, se o mercado cai para 100%, se você der um desconto, cara, de 30% no seu produto, você ainda ganha dinheiro. Só que eu fico negativo. Eu não consigo te acompanhar no desconto, então eu perco 100% da minha receita. E você mantém o seu mercado. O ponto é, se você não busca eficiência constante, o teu concorrente vai buscar. E numa crise, cara, ele vai ganhar mercado. Exatamente. Então essa é a minha grande provocação que eu faço nas empresas que eu lido, né? Vamos buscar inovar. Eu trabalho com turnaround, reestruturação empresarial. Sim. Mas toda empresa, ou 90% das empresas com as quais eu trabalho, tem oportunidade de transformação, de inovação incremental. Eu não quero pegar o que o cara já sabe fazer de bem feito e montar. Eu peguei uma empresa que fazia suporte para mesa. Cara, nada a ver. A gente criou um app. Começamos a criar um app, porque depois faltou funding, que é um outro ponto que tem que ser considerado, Sim. Mas de design. Puta, mas será que o cara precisa disso, de app de design? Sei lá, cara, mas era algo que fazia sentido, os donos adoravam, tinha gente de dentro que gostava de fazer, então aproveitar as capacidades da empresa, né? Exato. Então é interessante pensar nisso, né? Eu acredito que, assim, cada vez mais a empresa tem que pensar no conceito de ecossistema. Sim. Porque se você tem... Eu bato muito esse ponto hoje no futebol. A hora que a gente entrar no assunto do futebol, isso é importante. Cada vez mais, se você pensar em ecossistema, que são produtos correlatos ao seu, você consegue, de certa forma, trabalhar loyalty,
Porque se você não fisga o cliente aqui com esse produto core, talvez em outro você vai fisgar. E ele vai, de certa forma, suprir o seu ecossistema. De qualquer forma, ele deve estar no seu radar, né? Então, se você pensa em trazer produtos que são correlatos, mas não faz sentido nesse momento, mas é correlato, em algum momento ele vai fazer sentido. Traz uma parceria no começo. E vai linkar para esse negócio, esse cliente e transformar ali a fidelização dele de alguma forma para estar em contato com o seu produto final em algum momento. E como é que veio? Vamos falar de futebol agora. Segurei a audiência até agora para falar de futebol. É um assunto curioso, a galera gosta bastante. Conta aí, como é que é inovar em futebol, cara? Como é que você chegou no São Paulo e como é que funciona lá teu dia a dia? A área de inovação, ela nasce no futebol pensando muito na questão da profissionalização. Hoje se existe muito a questão, um clube ele vira uma SAF ou não, ou ele fica ali em cima do muro entre uma SAF e uma associação e ela trabalha o melhor dos dois mundos, porque se eu viro SAF, eu começo a pagar imposto no dia seguinte. Se eu continuo a associação, eu tenho uma série de isenções que facilitam o meu trabalho no dia a dia e tenho acesso a outras coisas que uma SAF não tem. Então, existe esse mundo assim de vamos profissionalizar antes de tornar uma SAF? Trabalhar essa transição um pouco mais fácil, né? Que a gente possa daqui um dia. Se um dia virar SAF, eu acho que é um caminho sem volta. A maioria dos clubes vão acabar virando para isso. Os clubes maiores vão demorar um pouco mais, porque tem todo um processo político por trás e que é necessário também manter a instituição também de pé. Mas como a inovação ela vem como fazer esse negócio um pouco mais fácil, interligando as outras áreas. Eu digo que é uma área suporte, né, porque eu não tenho trabalho se as outras áreas, as outras diretorias não trazerem insumos para a gente poder trabalhar a inovação, para a gente poder melhorar o processo como um todo. E a área ela surge com 2 grandes pilares ali dentro do São Paulo Futebol Clube, que é o pilar de profissionalismo, né, a gente chama de eficiência esportiva, que vai também na ponta do futebol, no iceberg, na ponta do iceberg que é o futebol, mas ela também fica ali permeando a parte administrativa, de gestão, e que um clube precisa disso para também evoluir como um todo. E o outro vertical é a geração de novas receitas, como que eu aproveito todo esse meu canal de distribuição, porque hoje um clube de futebol é um canal de distribuição, as marcas veem isso, o clube como um canal, uma vez que você estampa na camiseta a sua marca, automaticamente o São Paulo, o clube, está ajudando a distribuir aquele produto para esse público, né? Então, é visto como um canal de distribuição. Como que eu pego isso, aproveito e coloco outros produtos, faço um ecossistema mais facilitado e pego o dinheiro que muitas vezes está na mesa, né? Que não está sendo aproveitado e que tem a oportunidade da gente pegar. E a área surge com esses 2 grandes pilares e, enfim, temos vários projetos hoje dentro dessas linhas que tentam trazer o torcedor para mais próximo, trazer o patrocinador de uma forma mais interessante para ele, entrar nesse negócio também, e que o ecossistema como um todo, ele alavanque, né? Mas como é que funciona de forma prática, assim, exemplos? Um exemplo de geração de receita ou de eficiências internas, o que vocês estão praticando lá? Nós temos algumas verticais. Tudo que eu fiz no passado serviu para, quando eu entrei... Fala assim, aí você fala telecom, Serasa, banco, varejo, né? Sim, vamos... É interessante juntar tudo isso. Exatamente. Vamos estruturar. Eu entrei para estruturar a área de inovação dentro do São Paulo e principalmente com esse desafio. A área precisa ser autossustentável, né? A gente precisa começar a gerar receita, precisa pensar no que está na mesa para trazer para dentro do clube. E vão surgindo vários projetos. A inovação, por conta própria, é um tema ainda meio cabeludo no mercado, né? Hoje em dia, o que a gente mais vê dentro desse mercado é áreas de inovações morrendo, né? E a gente vê um clube trazendo uma área de inovação de forma estrutural para dentro de casa, como uma diretoria, para poder transformar isso. Então, o grande ponto é como que a gente agrega valor pro clube, né, de forma rápida, sem ser somente dinheiro, porque a inovação por conta própria, o ROI, ele demora um pouco mais, né? Mas que a gente também mostra esse valor para o mercado. Então, nós temos alguns projetos lá, vou dar um exemplo aqui, que você falou do Venture Building, né? Nós temos o Venture Building. A gente sabe sim que nós temos esse ecossistema de que o torcedor, ele vai comprar do São Paulo. Ele não vai comprar do Corinthians, claro. Ele não vai comprar do
do Palmeiras, ele vai comprar do São Paulo. Então, talvez seja uma das indústrias com o menor CAC, né? O menor CAC hoje em dia. Né? A fidelidade do cliente é extrema. Esse custo de aquisição ali do cliente, ele é muito baixo quando você faz um projeto que faça sentido, né? Não adianta também pensar que qualquer coisa que a gente vai plugar no futebol que vai ser grande, vai vender, então tem que fazer sentido. E aí a gente vem com esse projeto de Venture Building, que é para pensar de uma forma de ecossistema também, quais outras oportunidades a gente tem de ganhar dinheiro com esse ecossistema de hoje, 22 milhões de torcedores, que são São Paulinos, sem ser com o Match Day, porque querendo ou não, o Match Day, o dia do jogo, nós temos lá 60 mil pessoas dentro do Morumbi, do estádio. Mas como que eu entrego outros produtos para ele que no dia a dia ele vá consumir e tá próximo do nosso ecossistema, né? Então, a ganhar dinheiro além disso e também ganhar dinheiro além do trade de jogadores, porque é isso que a maioria dos clubes acabam vivendo, compra e venda de jogador e o processo de match day que faz parte do grande faturamento. Então, você vê o clube criando sócios torcedores, mas sempre tem possibilidade de melhorar esse sócio torcedor. A inovação entra aí trazendo algumas melhorias incrementais de sistema, tentando fazer esses links de campanha, conectando com o que outros clubes estão fazendo. A gente tem muito essa expertise de fazer a pesquisa do mercado lá fora. A gente se inspira muito no mercado americano, porque... eles são bons São bons. Eles são bons em monetizar as coisas, né? Exato. Desde beleza, parque nacional até esporte. Sim. Eu digo assim, a comparação você pega um jogo lá, é o mesmo, o nível de futebol às vezes é da nossa terceira divisão aqui, mas receita... é um show que eles fazem, transformam isso num show e jogam lá em cima as formas de monetizar, que faz as empresas quererem estar próximas, o que aumenta a possibilidade de investimento, patrocínio, e faz o fan engagement, né, aumentar muito mais. Sim. Porque eles estão próximos disso no dia a dia. E aí, quando eu falo de Venture Building, a gente analisa internamente oportunidades e a gente constrói isso com o mercado. Então, a gente conecta com empresas que podem ajudar a criar esse produto, que querem plugar no São Paulo e também distribuir para a mídia, como se fosse uma espécie de um patrocínio, mas por trás é o produto São Paulo. Tem muita coisa engavetada ainda que eu não posso entrar no detalhe, mas... Esse é o mecanismo, e também a construção de startups do zero dentro do nosso negócio, que são dores internas. Então, uma vez que eu trabalho eficiência esportiva, eu tenho dores ali internas, que eu crio startups, faço essa buildagem, uso o São Paulo como laboratório de testes. Uma vez funcionando, isso vai para o mercado. Vender para o Corinthians, vender para o Palmeiras, porque são... Sim, dinheiro animador, né? é nossa nota fiscal que está sendo emitida ali para poder a gente aumentar o nosso lucro também. Então, são uma das coisas que a gente vem construindo internamente quando a gente fala de geração de receita. O que eu acho também bastante interessante é o uso da tecnologia também na gestão esportiva, né? Na gestão de carreira da molecada, né? Puta, esse cara é top performer, não é? Estatisticamente, tratar, né, a carreira e o desenvolvimento do jogador, identificando onde ele pode melhorar. Puta, usando tecnologia para isso é interessante. Tecnologia na estratégia de jogo também é legal, né? Tem bastante gente, eu conversei com algumas pessoas que estão indo nessa linha. Ex-treinadores que estão montando empresas para atender os clubes e as SAFs. Eu diria que o mercado está ficando cada vez mais profissional. Então você vê pessoas do corporativo entrando nesse mundo porque entenderam que tem uma oportunidade. E quando você fala de análise de performance, fala de trabalhar a tecnologia dentro de campo, eu diria que é o lugar que talvez mais chamou a atenção da tecnologia no começo, porque futebol é futebol, né? É o que chama a atenção dentro do clube de futebol, mas é um dos mais difíceis de ser colocado totalmente em prática, porque não é um negócio rápido. A gente plugou aqui uma tecnologia de análise de desempenho de atletas, no dia seguinte esse clube vai performar. Não, vai depender de uma série de ações que vai desencadear em treinamento, em recovery desses atletas, de um jogo para o outro,
para isso, daqui a pouco, resplandecer ali, mostrar dentro do próximo jogo, né? Estratégia do treinador que vai olhar para isso e colocar em prática. Do ponto de vista do clube, tem a precificação do jogador. Isso, Né? exato. Será que ele está na curva máxima de valorização para o clube? Não está na hora de vender para um outro clube que vai fazer melhor uso? Né? No meu plantel, será que esse cara está bem aplicado? Né? Usa-se tecnologia para isso, né? Usa-se. E eu diria que essa é uma das melhores dentro dos clubes hoje em dia. Porque é o principal ativo, né? O principal ativo de um clube é o próprio atleta. Como eu disse, parte da principal receita vem do trade de jogadores e outra parte do match day, do jogo em si, do espetáculo ali. Então, esse é um dos principais. Então, eu diria que os clubes são mais evoluídos nesse ponto, até para saber, puta, se eu não vender esse cara agora, daqui a pouco ele vai perder valor de mercado e eu perdi dinheiro. Sim. Então, agora que é o melhor momento de fazer aqui, diria, o pitch desse atleta para um outro clube e vender ele ganhando na alta dele. Né? Agora, a impressão que eu tenho, a gente está falando também com empresas SAFs, né? Clubes da série B, C, D, vários deles estão pensando em SAF. Sim. Eu acho que a tecnologia, nesse caso, ela ainda não permeia. Assim como fora do futebol, quem tem empresa menor, né, cara, algumas, né, não dá para generalizar, mas a grande maioria ainda não consegue ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? Pô, tava falando de um clube do interior de Minas Gerais, né? O cara não sabe, mal ele sabe, entendeu? Gerenciar aquele negócio, o campo de futebol dele. Né? Então, acho que a hora que um desafio, né? Pô, você lança uma startup dessa que funcione, e aí você vai ter um custo reduzido também, você democratiza, você traz todo mundo pro mesmo nível, né? Pelo menos de informação, né? Eu diria que a oportunidade tem. Esses clubes, eles não têm budget para entrar nesse negócio. Nesse tipo de produto não é sexy ainda para os dirigentes, porque eles estão acostumados a fazerem do jeito histórico, de fazer o processo de treinamento, né? Você vai chegar num grande treinador hoje, que tem títulos e falar para ele, você está fazendo errado, você precisa pôr tecnologia. Ele vai pegar aqui o histórico dele, vai falar, olha Fala aqui... pro Renato Gaúcho que ele tá... eu não citei nomes aqui de treinadores. Não, porque ele, que historicamente, né, cara, eu vejo uns TikToks dele metendo o pau nos jornalistas ali, imagina chegar pra um cara desse e falar, pô, agora você tem que se adaptar aqui ao teu modo de trabalhar. Sim. Mas eu acho que isso aí no futebol, em qualquer tipo de empresa. Né? Veja os caras da Atento lá, de 6 anos atrás. Sabe, essa visão retrógrada que tem que acabar, né? Sim, mas concordo com você que startups que vão para esse caminho, elas têm que acertar o modelo de negócio, porque a maioria dos clubes não tem grana para poder colocar na mesa para esse tipo de ação. Elas têm que pensar em como fazer a roda girar comercialmente sem precisar depender 100% do clube. Sim. Então, o clube, ele é detentor hoje da imagem. Se plugar uma empresa dentro do negócio, ele consegue expor isso e aumentar o produto daquele fornecedor. Então, quando é feito isso, dessa forma, o clube sempre vai pedir ou uma grana na frente para essa empresa poder entrar, porque a imagem está plugada e esse é um produto comercialmente já muito bem estabelecido, que é a direito de imagem, né, de uma marca, e colher royalties disso. Então, tem todo um processo que a startup ela precisa se adequar para fazer sentido também para o clube poder rodar isso dentro de casa. Pô, legal, meu. E quais são os próximos passos lá no São Paulo, hein? Aonde essa área pode chegar? Legal. Tem algumas coisas para sair aí que eu diria que vai colocar a gente num patamar bem interessante como clube. O mercado em geral brasileiro ainda não está tão preparado para trabalhar nesse formato, como eu te falei, de ecossistema. E se a gente fala de ecossistema aqui, a melhor forma de fazer isso não é criar do zero um negócio. É pegar aqueles negócios que já estão prontos e colocar no nosso canal de distribuição, Sim. que hoje é o nosso ponto mais forte, né, diria eu. Então, possivelmente em breve aí a gente vai ter alguma informação no mercado onde nós vamos poder fazer parte de outros negócios também, tá dentro de outros tipos de oportunidade, pensando tudo nessa prateleira de produtos que a gente possa fidelizar, fazer esse loyalty com o cliente, com o torcedor, né? Que no dia a dia dele, que ele vá abrir um produto que não que possa ser financeiro, um exemplo, mas seja um produto do nosso clube, que ele vá no seu produto de saúde e possa ser também
do próprio clube, para que, de certa forma, ele esteja ali sempre permeando o nosso ecossistema. E aí, cara, tem os heavy users, que são os caras que saiu a camiseta nova, ele tá lá na fila para comprar. E da mesma forma, sai um produto novo, ele cancela o produto atual dele e contrata o produto que é do clube. Então, a gente sabe que tem uma grande oportunidade aí para as pessoas que gostam do clube ou às vezes estão longe daqui de São Paulo, não estão fisicamente próximas, mas querem estar mais próximo do clube do coração e poder pegar essas oportunidades que a gente possa colocar como novos produtos na prateleira. Então, vem algumas novidades aí do instrumento que a gente vai pôr no mercado para poder facilitar um pouco esse meio de campo. Então, Oliver, obrigado pela sua participação aqui no programa. Fica, as portas abertas aí. Me convida para os Jogos do São Paulo. Apesar de eu não torcer para São Paulo, eu vou para Gorá, né? Vou para Gorá. Todo sucesso para vocês aí. Vou te colocar no meio da Independente, da torcida organizada. Não torço para ninguém. Eu torço pro Lyon. Pro Lyon, na França. Boa. Tá? Então, é isso, cara. Obrigado pela participação aí. Fechado. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até breve.